No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Mack e seu Contratempo, que é um livro do Henrique Villa-Matas publicado em 2017 e que chegou aqui ao Brasil em 2018 já pela Companhia das Letras, uma vez que, como todos nós sabemos, a Kozak Naif, que era a casa editorial que antes era responsável pela obra do Villa-Matas aqui no Brasil, já encerrou as suas atividades. E este daqui é mais um livro em que este autor adentra as chamadas ruínas circulares da ficção para poder recuperar lá um termo borgiano. E aqui o Villa-Matas faz isso de maneira ainda mais decisiva do que em seus livros anteriores, pelo menos dentre aqueles com os quais eu entrei em contato, porque aqui este autor vai incorporar a discussão sobre a própria literatura na estrutura do romance. Ou seja, Mack e seu Contratempo é um livro que comenta por vezes exaustivamente outros livros. E por conta disso, então, este daqui é um romance que tem um caráter ensaístico ainda mais pronunciado do que aquele que marca outras obras do Villa-Matas, como é o caso, por exemplo, de um livro que ele publicou em 2012 e que já foi comentado aqui neste canal, que é aqui O Ar de Dylan. Aqui você tem um caráter ensaístico, ainda que de maneira não tão complexa quanto aquela que nós temos aqui neste romance de 2017, ainda que aqui em Mack e seu Contratempo, todo esse caráter ensaístico não seja tão forte quanto aquele que marca um romance que Villa-Matas publicou em 1985, eu já li, mas ainda não tem vídeo aqui no canal, que é o História Abreviada da Literatura Portátil. Ainda não fiz vídeo para este livro porque eu ainda estou pensando como é que eu vou organizar o meu pensamento, né, sobre este romance. Mas enfim, para além então deste caráter ensaístico da ficção, outros elementos estruturais e temáticos próprios da obra do Villa-Matas serão mobilizados por ele aqui neste seu romance, como por exemplo, a intertextualidade, que neste caso aqui se ancora principalmente na paródia, e essa paródia acaba ressignificando, reinterpretando e recriando o texto original que está sendo parodiado. Para além disso, outro elemento que vai estar presente aqui também em Mack e seu Contratempo é uma escrita que tem um caráter absolutamente lúdico, porque essa leitura aqui exige um constante decifrar desse jogo proposto pelo narrador aqui do romance. E a união entre este caráter lúdico e a intertextualidade provocada pelo Villa-Matas aqui neste seu romance, acaba criando um jogo de espelhos entre a realidade e a ficção e uma narrativa absolutamente labiríntica por ser construída por meio de várias vozes ali que vão se sobrepondo. Para além dessas características, então, aqui nós temos um romance absolutamente verborrágico, como só ia acontecer com outros livros deste mesmo autor, como é o caso, por exemplo, aqui de A Viagem Vertical, que também é um livro do Villa-Matas que já foi comentado aqui neste canal. Para além disso, aqui em Mack e seu Contratempo, nós temos temas como, por exemplo, o fingimento, a mentira e o falseamento da identidade. Então esse daqui é aquele tipo de livro que tem personagens que fingem ou dizem ser quem ou algo que eles não são. Então é sempre bom se aproximar desses sujeitos aqui com certa parcimônia. Não é bom você ir já acreditando, comprando tudo aquilo que eles dizem logo em um primeiro momento, porque eles definitivamente são orientados por essa característica do fingimento e do falseamento da identidade. Para além disso, aqui neste livro nós temos a porosidade de fronteiras que separam a ficção e a não ficção. Nós temos aqui o uso de personagens que são absolutamente prosaicas, e mais uma vez com isso eu acabei me lembrando aqui do personagem narrador de A Viagem Vertical, porque aqui, em ambos os casos, né, mas aqui em Mack isso se torna ainda mais evidente, não espere aqui um romance com grandes reviravoltas, com um enredo grandioso e etc. Não, nós estamos aqui diante de um homem supérfluo, digamos assim, assim como era também supérfluo o personagem narrador aqui deste romance de 99. Além disso, aqui em Mack e seu Contratempo,
nós vamos ter a mescla entre literatura, teoria e crítica literária, aliada a temáticas como o sonho, o delírio, o desaparecimento, que é um tema que marcou presença em alguns dos contos aqui de Suicídios Exemplares, que é outro livro do Vila Matas que também já foi comentado aqui neste canal. E para além disso, aqui nós também vamos ter uma ligação muito interessante entre o tema da literatura e o tema do fracasso, como se a escrita fosse uma forma de persistir no fracasso. E essa ligação entre esses dois termos já havia aparecido também aqui em Ar de Dylan, porque aqui nós temos o Vilnius, que é um sujeito ali que, de certo modo, coleciona fracassos e que acaba tendo uma relação muito interessante com a escrita por conta de algumas das vicissitudes da vida, digamos. Para além disso tudo, aqui em Mack, em seu contratempo, existe uma insistência, digamos, em fazer referências à literatura e ao cinema, e é claro que isso é outra constante na obra do Vila Matas, mas aqui em particular, essas referências ao cinema acabam superando ainda mais, em alguns momentos, as referências à literatura. Então é aquele tipo de livro que dá vontade mesmo de você sair, não apenas lendo outros livros, mas também assistindo uma série de filmes que ele vai comentando aqui, o que é uma coisa muito interessante. Para além disso, aqui neste romance, nós temos a hibridez de gêneros, porque o Vila Matas ele vai aos poucos alargando as noções que nós temos de gênero, bem como as fronteiras que separam gêneros como o ensaio, o romance, o conto e aqui particularmente o diário. Então tudo isso vai estar de certo modo implicado ao longo dessa narrativa aqui. E para além de tudo isso, então veja que esse daqui é um romance que ele vai recuperando mesmo, ele vai repetindo, e a palavra repetição será muito importante aqui para esse texto, e mais para frente eu vou falar o porquê. Ele vai repetindo então várias das temáticas e várias das, digamos, formas de lidar com a escrita que são presentes na obra do Vila Matas. Mas enfim, para além disso tudo então, nós temos aqui o deslocamento de personagens por um ambiente cosmopolita, algo que eu mencionei recentemente em um outro vídeo aqui sobre a obra deste autor, e mais do que isso, este ambiente aqui pelo qual circulam os personagens, para além de cosmopolita, também é absolutamente boêmio, porque no caso nós estamos aqui falando de um bairro fictício de Barcelona, cujo verdadeiro nome não chega a ser mencionado, ainda que nós saibamos que os moradores deste lugar chamam este bairro de Coyote, em homenagem a uma série de livros escrita pelo José Mallorquí, eu acho que é assim o nome do sujeito, que na década de 50 fez muito sucesso com vários livros chamados, que compunham uma série chamada El Coyote. Então veja que como o Mallorquí acabou morando neste bairro fictício aqui, o nome acabou pegando e todo mundo só conhece o bairro como o Coyote. Então é uma coisa muito interessante você pensar que nós temos com isso outro elemento recorrente na obra do Vila Matas aparecendo aqui, que é a menção a pessoas, a livros e a autores da realidade extraliterária. Além disso, esse bairro fictício nomeado em homenagem a um escritor que fez uma série de livros de sucesso ao longo da década de 1950, acaba colocando em relevo a ideia de que o espaço pelo qual circulam esses personagens aqui é o espaço da própria literatura, o que torna ainda mais coerente o recurso intertextual e interdiscursivo mobilizado pelo Vila Matas aqui nesse seu romance, porque isso acaba salientando que nós estamos lidando com um espaço que se constrói a partir da linguagem, ainda que essa linguagem seja por vezes absolutamente referencial. E tudo isso acaba reforçando, primeiro, o caráter onírico e delirante dessa narrativa, porque por vezes ele vai descrevendo essas ruas e você percebe que é uma descrição quase que labiríntica a que ele está fazendo aqui. E segundo, tudo isso acaba reforçando a flânerie deste narrador aqui. E é claro que ao mencionar essa flânerie eu estou lá fazendo uma alusão direta à obra do Baudelaire,
né, que é responsável por criar esse eu lírico que flana, que vaga pelas ruas, e a partir daquilo que ele tem como experiência é que ele vai fazendo a própria poesia. Me parece que essa intertextualidade, então, com esse flaner baudelairiano não é à toa aqui quando nós pensamos em Mack e seu contratempo. Todos esses elementos que eu fui destacando até agora acabam atestando a falência de uma estética que era anteriormente associada ao realismo e ao naturalismo. E eu já falei um pouquinho sobre isso quando eu fui e sobre como a obra do Vila Matas acaba se distanciando dessa estética realista e naturalista, quando eu fiz um vídeo aqui recentemente sobre Uma Casa para Sempre. Então, caso você queira aí saber um pouquinho mais sobre isso, eu sugiro que veja lá também o meu vídeo sobre este livro do mesmo autor, que foi publicado lá em 1988. Mas talvez a discussão mais interessante proposta aqui por este romance seja mesmo aquela que trata da relação entre a originalidade, a repetição e a literatura. Isso porque aqui neste livro a literatura é vista como uma forma de repetição, e é por isso que o Vila Matas usa e abusa de epígrafes, de citações e de temas que são circulares, que são autorreferenciais. Pois bem, tudo isso acaba, de certo modo, ficando um pouco mais claro quando nós pensamos nessa ideia de que a literatura é uma forma de se repetir. E foi por isso que mais cedo nesse vídeo eu falei que a palavra repetição seria muito importante para entender aqui a proposta deste livro. E se a literatura é essencialmente repetição, mas uma repetição que modifica aquilo que existia antes, a originalidade de um determinado texto não está propriamente no enredo, porque os enredos sempre voltam aos mesmos temas. Então todo mundo já escreveu uma história de amor, todo mundo já escreveu um romance que tem alguma coisa de aventura, todo mundo já escreveu alguma coisa que parece com terror ou algo parecido com isso, todo mundo já escreveu um drama e por aí vai. Então, a originalidade na literatura não está propriamente no enredo, mas sim no tratamento que um determinado autor dá a esses temas que são recorrentes na literatura. É nisso que reside a originalidade. E mais do que isso, eu fiquei pensando o seguinte, né? Pensando nessa relação entre originalidade, literatura e repetição, eu fiquei pensando, seria a crítica literária uma forma de literatura? Porque já que o crítico, ou o teórico e o resenhista estão sempre repetindo aquilo que foi dito na obra que está sendo comentada, não estariam eles então se colocando ali diante dessa repetição que é fundamental para a construção do literário? Só que ao mesmo tempo, nesse processo de se repetir aquilo que já estava escrito, sempre acaba surgindo alguma coisa de novo, né? Sempre acaba surgindo alguma novidade. Então eu fiquei pensando bastante se aquilo que nós fazemos aqui no YouTube, por exemplo, acaba, de certo modo, incorrendo também nessa discussão sobre o repetir-se e sobre como é impossível a gente pensar em algo que seja absolutamente original, absolutamente autêntico. Enfim, então fiquei com isso na minha cabeça conforme eu fui lendo aqui esses comentários do narrador. Todas essas discussões vão ser mobilizadas aqui pelo Vila Matas nesse romance, que fala de um sujeito chamado Mack. O Mack perdeu o emprego porque ele estava, digamos, tendo alguns problemas sérios com a bebida. E uma vez que ele está desempregado, ele decide ocupar o tempo livre que ele tem agora vagando pelas ruas desse bairro chamado Coiote e escrevendo em um diário. Logo de início, então, nós ficamos sabendo que, primeiro, o nome do Mack não é Mack, ainda que todo mundo o conheça assim, porque os pais dele, quando ele ainda era uma criança, estavam assistindo um determinado filme e neste filme tinha um personagem chamado Mack, e esse personagem aparece em um contexto muito interessante, de modo que os pais começaram a chamar o filho ali de Mack também, e o nome dele ficou meio que esquecido.
Ou seja, a identidade deste personagem narrador sempre fica com um pé na ficção, já que ela vem ali deste filme, e com o outro pé nas sombras, já que nós não ficamos sabendo em momento algum qual é o verdadeiro nome desse sujeito aqui. Segunda coisa que nós ficamos sabendo logo no início do livro é que, depois de ter sido demitido, o Mac começou a ficar meio deprimido, ele ficou meio paranoico e com outros sinais que acabam indicando, em vários níveis, algum tipo de comprometimento da saúde mental dele, e isso também vai ser uma coisa muito importante, e isso, de certo modo, explica um pouco do porquê das descrições dele serem sempre um tanto quanto caóticas, né? Quando a gente pensa na descrição que ele faz das ruas, por exemplo, enfim. Terceira coisa que nós ficamos sabendo logo no início do livro é que o Mac é obcecado pelo horóscopo. E lembrando de toda aquela história sobre a repetição e etc e tal, o que seria o horóscopo se não um texto que alimenta cotidianamente a própria repetição? Porque é isso, você abre o horóscopo ali no jornal, você vai ver todos os dias textos que são muito parecidos entre si, textos que se repetem com uma facilidade muito grande. Então veja que talvez nisso é que resida o interesse do Mac por este tipo de texto. E além disso, essa obsessão desse personagem narrador aqui pelo horóscopo é tanta que ele consegue enxergar mensagens que são ocultas ali naqueles textos, como se tudo aquilo que está sendo dito no horóscopo tivesse sido escrito diretamente para ele. E daí é uma coisa muito interessante, porque na página 18 aqui, ele diz o seguinte: eu costumava ler o horóscopo do meu jornal preferido, e mesmo quando o que ali prediziam parecia não ter nenhuma relação comigo, a minha experiência de leitor calejado me levava a interpretar o texto e a fazer com que aquele discurso se encaixasse perfeitamente no que acontecera comigo durante o dia. E uma coisa muito interessante que nós temos sendo posta aqui neste trecho que eu acabei de ler para vocês, para além de toda essa ideia da obsessão do Mac para com o horóscopo, é a ideia de que o leitor deve ser visto aqui como um criador de sentido. O leitor, ele não está passivo diante do texto. Na verdade, se nós estamos falando de um leitor calejado, como é o caso aqui deste narrador, nós estamos falando de um leitor que é capaz, que está apto a criar sentido de qualquer texto. Então, mesmo quando o horóscopo não diz nada daquilo que se passou no dia do Mac, ele consegue superinterpretar aquele texto de modo a fazer com que ele passe a fazer sentido dentro de suas atividades cotidianas. Mas, enfim, outra coisa que nós ficamos sabendo também logo no início do romance é que o Mac pretende escrever um falso livro póstumo escrito como um diário. O que acaba tornando este falso livro póstumo escrito como um diário duplamente falso. Primeiro porque o Mac publicaria esta obra ainda em vida, portanto não seria um livro póstumo. E segundo porque esse livro já estaria finalizado ainda que não parecesse. Então seria um tipo de livro que seria escrito como se ele ainda fosse ser acabado, mas na verdade aquilo seria o livro em si. Então veja que aqui novamente nós temos sendo incorporada a forma, porque o Mac estava escrevendo esse livro, então você pensa, bom, então talvez este seja o livro que ele queira escrever. Portanto, nós temos aqui, mesmo na forma do romance, toda essa discussão sobre o falseamento da identidade que eu mencionei mais cedo neste mesmo vídeo. E outra coisa que nós ficamos sabendo logo no início do romance é que, ao mesmo tempo em que ele pretende escrever esse falso livro póstumo escrito como se fosse um diário, o Mac não quer escrever um romance, já que ele acredita que o gênero romance é narrativamente insuficiente. E por conta disso, então, o Mac decide que talvez seja melhor escrever um diário, que é supostamente isso que nós estamos lendo aqui. Mas agora veja. Tendo em vista que esse personagem narrador aqui está construindo, está escrevendo um diário, nós temos de nos perguntar o que implica a escrita de um diário, não é mesmo? Primeiramente,
Como a vida do Mac é um verdadeiro marasmo, onde nada acontece, e como o Mac é um teórico da repetição, digamos assim, porque existem vários trechos aqui que beiram um ensaio sobre esse vírus da repetição, como ele diz em alguns momentos, esse diário aparece aqui como uma espécie de exercício da repetição que acaba se ligando muito a essa obsessão que ele tem pelo horóscopo, etc. e tal. Então veja que a vida do Mac é repetitiva, ele lê textos que são repetitivos, então ele vai escrever um texto que é, na verdade, um exercício da repetição, que é o diário. Segunda coisa, o diário, não apenas esse, mas qualquer diário, o diário ele cria a falsa ideia de uma escrita sem mediação e, portanto, mais comprometida com a verdade, como se os fatos que estivessem sendo escritos estivessem ali tal qual aconteceram, e nós sabemos que nem sempre isso acontece. E daí é uma coisa interessante porque na página 10 o Mac diz o seguinte: tudo que eu disser nesse diário, direi a mim mesmo, porque ninguém vai lê-lo. Ora veja, se ele vai dizer alguma coisa para ele mesmo, porque ele não pretende ter leitores, isso significa que ele não vai mentir, certo? Mas aí na página 11 ele diz o seguinte: sempre tive a necessidade de passar o mais despercebido possível. Daí a minha tendência, sempre que possível, a me esconder. Esconder-me, entrincheirar-me nessas páginas, vai fazer com que eu me sinta muito bem. Então, primeiro ele fala, olha, eu vou ser completamente verdadeiro porque eu não tenho o que esconder, né? Eu não tenho quem me leia, então não tenho o que esconder. Aí logo 2 parágrafos para frente ele fala, mas na verdade eu gosto de me esconder, então é isso que eu vou fazer aqui nessas páginas. Então você percebe ali que esse não é um sujeito muito confiável, não é um narrador muito confiável, digamos assim. Terceiro ponto que acaba sendo implicado quando nós pensamos na escrita de um diário é que o diário pode ser tomado como um exercício, segundo aqui a argumentação do Mac, o diário pode ser tomado como um exercício da hibridez de formas. E daí nas páginas 116 e 117, ele diz o seguinte sobre a escrita desse diário. Para o gênero do diário, tudo sempre andou bem. Você pode jogar nele o que bem entender, incluídas, claro, as insignificâncias. Na verdade, elas combinam perfeitamente com o diário, assim como também combinam perfeitamente os pensamentos, os sonhos, as ficções, os ensaios breves, os medos, suspeitas, confissões, aforismos e notas de leitura. Então veja que ao comentar o gênero diário aqui nesse trecho, ele está também comentando o livro como um todo, porque nós vamos ter um pouco disso tudo que ele foi mencionando ao longo de todo o romance. O problema é que, conforme a nossa leitura avança, nós percebemos que esse diário do Mac aqui não segue muito à risca as convenções desse gênero. Por exemplo, o diário que ele está escrevendo, pelo menos em teoria, esse diário não tem qualquer indicação de data, o que é uma coisa que acaba fugindo a essas convenções do gênero, porque no diário você escreve lá, hoje é dia tal, do mês tal, do ano tal, e eu fiz isso, aquilo e aquilo outro. Pois bem, isso não aparece aqui. Para além disso tudo, outro elemento que acaba desvirtuando um pouco a escrita desse diário é que o Mac escreve sobre a própria vida se utilizando de vários artifícios literários, o que é outra coisa muito interessante também. Terceira coisa, o Mac escreve um diário para fugir da forma do romance. Só que com isso, ele acaba gerando um texto híbrido, porque, como ele próprio diz aqui, como ele próprio reconhece, o diário, ele, para além de ser um exercício da repetição, também é um tipo de texto que permite essa hibridez de gêneros. E eu digo mais, pensando nessa desconfiança que foi aos poucos se apossando de mim para com este livro, e principalmente para com este narrador, que não é um narrador muito confiável, como eu já disse para vocês, aos poucos eu fui percebendo que o Mac cita vários trechos do diário que não estão no texto que nós estamos lendo. Ou seja, o Mac está escrevendo não apenas o diário, ele também está escrevendo
um texto que quer se fazer passar pelo diário, só que às vezes ele acaba deixando essas pontas soltas no meio do caminho. Nesse sentido, então, Mac e seu Contratempo é um livro sobre um diário onde constam anotações sobre o cotidiano do personagem narrador, comentários que ele vai fazendo sobre outros livros e fragmentos de um livro que o próprio Mac está escrevendo ou reescrevendo. E mais do que isso, ao fazer essa escrita e reescrita, o Mac também comenta sobre este processo de escrita e reescrita. Então, o Mac está escrevendo um diário peronomútil, pelo menos quando nós pensamos nisso que nós temos aqui em mãos. Porque ele diz aqui que ele não vai escrever ficção e ele escrevendo aqui essa ficção. E mais do que isso, porque esse diário aqui não é apenas sobre a vida de um sujeito, mas também sobre a escrita de um livro. De modo que aqui nós estamos diante de um clássico caso de mise en abîme, ou seja, nós temos um livro e dentro desse livro existe um outro livro, e dentro desse outro livro existe um outro livro, e assim vai indo como uma espécie de matriosca literária mesmo. Mas agora veja, diante de toda essa complexidade estrutural envolvida neste romance, sobre um livro, sobre um diário, sobre outros livros, resta saber, primeiro, qual é este livro que o Mac está escrevendo e reescrevendo, e segundo, por que eu insisto em usar as palavras escrita e reescrita sempre juntas aqui? Na verdade, tudo isso começou quando o Mac, em uma de suas andanças pelo bairro Coyote, descobriu que o seu vizinho, que é um escritor famoso chamado Ander Sanches, não gostava do seu primeiro romance, que havia sido publicado em meados da década de 80 e que tinha por título Walter e seu Contratempo. E o tal Sanches não gostava muito do romance de estreia porque tratava-se de um livro cheio de erros, meio irregular e completamente experimental, o que acabou levando a crítica da época a não ser nem um pouco benevolente para com o então estreante Ander Sanches. E, ainda que este autor diga que esses erros tenham sido propositais, toda essa história envolvendo este autor que não gosta e que gostaria que sua primeira obra fosse esquecida, acaba fazendo com que o Mac arquitete o seguinte plano. Ele iria reescrever em segredo esse romance falhado do vizinho, no melhor estilo Pierre Menard, para recuperar novamente lá a obra do Borges. Aí você vai pensar que, na verdade, Mac e seu Contratempo é a reescrita de Walter e seu Contratempo, mas não é nada disso, porque ao ler este texto do vizinho, o Mac começa a tecer uma série de comentários sobre as epígrafes de cada capítulo do livro deste vizinho aí, que é o tal do Walter e seu Contratempo. E ao fazer isso, o Mac acaba comentando também as obras desses outros autores citados pelo Sanches, porque em cada capítulo de Walter e seu Contratempo, o Sanches emulava o estilo de um dos autores que ele citava. Então, tinha um capítulo que ele imitava o estilo do Borges, outro em que ele imitava o estilo do Edgar Allan Poe, outro em que ele imitava o estilo da Joanna Barnes, e etc e tal. Então, não se trata aqui simplesmente de uma história sobre um cara escrevendo, mas sim de uma história sobre as ideias que esse sujeito tem sobre o que é escrever e sobre como isso se distancia ou se aproxima, em alguns casos, da tradição de contar histórias. E mais do que isso, como o Sanches emulava o estilo de outros escritores, e tendo ainda consciência do que está fazendo, o Mac começa a refletir também sobre a impossibilidade de ser original, de se criar algo que seja completamente novo. E tudo isso se alia a ainda mais um detalhe que eu mencionei quando fui citar a obsessão que o Mac tem pelo horóscopo, porque, antes de mais nada, o Mac é um leitor que passa a criar a partir daquilo que ele lê. Ele acaba se transformando em escritor ao se apropriar das narrativas alheias. Portanto, estruturalmente, Mac e seu Contratempo se divide em três grandes partes. Na primeira, esse personagem narrador
tece as suas considerações sobre a repetição, a originalidade e a literatura. Na segunda parte, o Mack vai comentar capítulo a capítulo o livro do Sanches. E na terceira parte, nós ficamos sabendo como é que o Mack pretende reescrever este livro do vizinho. Então, ainda que, é claro, ele continue tecendo alguns comentários sobre a repetição na terceira parte, é muito possível fazer essa divisão do livro, porque, afinal de contas, como diria lá o Saramago na epígrafe do Homem Duplicado, o caos é uma ordem por decifrar. Então, toda essa estrutura caótica que nós temos aqui, ela não deixa de ter uma certa ordem interna que vai dando uma progressão às discussões que são tecidas por esse personagem narrador aqui. O gato pulou aqui em cima da mesa, mas tudo já se resolveu. O que eu estava prestes a dizer era o seguinte: antes de continuar, é preciso que eu fale um pouco sobre qual é o contratempo do Walter, para que assim depois a gente tente entender qual pode ser o contratempo do Mack. E para poder fazer isso, é preciso que eu comente um pouco sobre este romance escrito pelo Sanches em meados da década de 80. Posto isso, Walter e seu contratempo, que é o romance do Sanches, ele é formado por capítulos independentes que podem ser lidos como contos. Só que o que confere uma relativa unidade a esses capítulos/contos é que neles o Sanches faz várias reflexões sobre a literatura e sobre o ato de narrar, ao falar de um ventríloco chamado Walter, que se depara com um grande contratempo para a sua profissão, porque o Walter aos poucos foi perdendo a capacidade de ter outras vozes, de modo que agora ele só tem a voz própria, o que acaba impedindo esse sujeito de criar vários personagens, porque como o Walter só tinha uma única voz, esses personagens poderiam parecer repetições uns dos outros, ou seja, o interesse que o Mack tem pela repetição se sentiu contemplado diante dessa trama proposta pelo romance escrito pelo tal Sanches. E ainda pensando nessa discussão sobre a repetição e sobre a originalidade na literatura, se a voz que sai da boca do boneco é na verdade do ventríloco, não seria essa uma metáfora sobre a não originalidade da literatura, já que os temas que ela aborda são invariavelmente sempre os mesmos? Ou, na verdade, não seria isso uma metáfora sobre a não obrigatoriedade da literatura em ser sempre original? Eu fiquei com isso na cabeça, mas enfim. Portanto, quando o Mack passa a comentar sobre este romance dos Sanches e sobre essas várias outras vozes dos grandes contistas que ajudam a narrar essa história do ventríloco criminoso, o Mack também está refletindo sobre essa relação entre a literatura, a originalidade e a repetição. E se tudo se repete, até que ponto o escritor não é tão impostor, tão criminoso quanto o ventríloco Walter aqui? Porque além disso tudo, Walter e seu contratempo faz com que o leitor acompanhe essa única voz do ventríloco se desdobrando em várias outras vozes que, como eu já falei para vocês, emulam o estilo dos grandes contistas como Borges, o Edgar Allan Poe e por aí vai. E como não bastasse tudo isso, enquanto ele vai tentando recuperar essas outras vozes, Walter também tenta recuperar a sua ex-mulher, que o trocou por um barbeiro de Sevilha. E por conta dessa troca, o Walter acaba cometendo um crime, o que acaba aproximando esse romance do Sanches de toda uma tradição que liga a ventriloquia ao tema do horror. Porque eu não sei se já percebeu isso, mas sempre que nós pensamos, sei lá, em filmes e etc., que abordem essa questão do ventríloco, sempre fazem isso de maneira a aproximar o ventríloco de um elemento de terror ou de horror, enfim. Então isso acaba sendo recuperado lá pelo romance do tal do Sanches. E aqui surge uma coisa curiosa em todo este romance, porque aos poucos essa narrativa do ventríloco vai se confundindo com a vida do Mack. Então, apenas para citar aqui um exemplo,
Assim como Walter foi traído pela esposa, né, pela mulher, o Mac começa a acreditar que a esposa dele, que se chama Carmen, está tendo um caso com o tal do Sanches. E a coisa piora ainda mais quando o Mac descobre que um dos capítulos de Walter e seu contratempo se chama Carmen, que é o nome da esposa do Mac. E mais do que isso, o Mac ele vai perdendo aos poucos a sanidade, a pouca sanidade que lhe resta, quando ele descobre que a esposa dele teve um caso com o vizinho antes de se casar com o Mac. Então veja que a vida desse sujeito vai aos poucos se confundindo com a vida do tal do Walter, e daí você começa a entender o porquê desse contratempo do Walter servir de título aqui ao contratempo do Mac. Mas enfim, o próximo passo então é meio óbvio, porque obcecado com essa desconfiança sobre a fidelidade da esposa, o Mac decide que talvez ele deva dar à sua própria história um final parecido com aquele que teve Walter e seu contratempo. E não por acaso, as últimas páginas, os últimos capítulos aqui de Mac e seu contratempo são muito parecidas com o final lá de Uma Casa para Sempre, por exemplo, que é um livro do Henrique Villa-Matas, publicado em 1988, que já foi comentado aqui neste canal, e eu já vou voltar a isso, porque o fato é que essa história da Carmen me lembrou bastante Continuidade dos Parques, que é um conto que está lá no Bestiário, que é um livro do Júlio Cortázar, que já foi comentado aqui neste canal, se não me engano, em um vídeo muito antigo, mas enfim. Caso isso tenha acontecido, eu vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo. Porque veja, tanto lá no conto do Cortázar, quanto aqui no conto escrito pelo Sanches, que tem o mesmo nome da esposa do Mac, em ambos os casos, nós temos um ponto de virada significativo nesse processo de confusão entre os vários níveis de ficção. Porque em ambos os textos, nós temos um nível de ficção que rompe de maneira abrupta e mesmo inesperada em um outro nível. Então veja que isso acaba radicalizando todo aquele processo de mise en abîme que eu mencionei recentemente nesse mesmo vídeo. E pensar esse capítulo chamado Carmen aqui do livro do Sanches é importante para entender esse ponto de virada na confusão entre o real e o ficcional, porque é a partir da leitura deste capítulo que o Mac perde a referência e não consegue mais diferenciar o que é e o que não é real na sua vida. E como o livro como este livro aqui é escrito como um diário, isso significa que nós estamos lendo tudo isso na perspectiva do próprio Mac, o que faz com que a gente se pergunte em vários momentos: será que tudo isso está de fato acontecendo? Será que ele está inventando, afinal de contas ele não é lá muito confiável? Será que na verdade ele está tendo alucinações? Será que ele andou bebendo de novo? Porque a gente fica sabendo logo no início que o Mac tem um problema sério com a bebida. Então, várias perguntas vão se formando conforme a gente percebe essa aproximação entre Walter e seu contratempo e os contratempos da vida do próprio Mac aqui. E a coisa se complica ainda mais, porque apesar de serem as memórias do ventríloco que estão em jogo em Walter e seu contratempo, nem sempre é o próprio Walter que vai ser o narrador desses capítulos / contos. Inclusive, existem vários momentos em que este ventríloco sequer é mencionado, de modo que caberia ao leitor do livro lá do Sanches tecer relações entre essas várias vozes que compõem esses capítulos / contos. Portanto, no romance do Sanches, o leitor acaba criando sentidos, assim como o Mac, que é um leitor, está criando novos sentidos para o romance do Sanches. E de igual modo, o mesmo Mac aqui também já criava novos sentidos para aquilo que ele lia quando tentava buscar no horóscopo mensagens ocultas e direcionadas especificamente para ele. E você acha que é só isso? Não é, porque tem mais um detalhe envolvido nisso tudo. Porque, na verdade,
esse livro, escrito pelo Sanches e comentado pelo Mack, é um livro que foi escrito pelo próprio Henrique Villa-Matas e publicado em 1988. Nesse sentido, então, Walter e seu Contratempo, na verdade, é Uma Casa para Sempre, que já foi comentado aqui neste canal na semana passada, acho. Então, se você não viu aquele meu vídeo sobre este livro do Villa-Matas, sugiro que você veja e depois você vá ler aqui este livro. Mas, enfim, ao saber disso tudo, todo aquele movimento entre o leitor e o texto se aprofunda ainda mais. Porque, veja, o leitor do romance, do suposto romance do Sanches, cria sentidos ao tecer relações entre aqueles capítulos independentes. Assim como, na condição de leitor, o Mack cria sentidos para o horóscopo e recria sentidos para o romance do Sanches. E, de igual modo, o leitor de Mack e seu Contratempo, ao saber que esse romance que está sendo mencionado aqui é um romance escrito pelo próprio Villa-Matas no início da carreira, acaba ressignificando ambas as narrativas. Então, se você está lendo este livro aqui e descobre que ele faz referência a um outro romance do próprio Villa-Matas, o que você faz automaticamente é ir atrás desse outro livro para poder saber exatamente como é que a coisa vai sendo, como é que este livro de 88 vai sendo incorporado a este livro de 2017. Como é que funciona esse movimento de um Villa-Matas que é leitor de tudo, inclusive do próprio Villa-Matas. Então veja que, como eu disse para vocês no começo desse vídeo, uma das tônicas da obra do Villa-Matas é estabelecer um processo de falseamento da identidade. E isso, de certo modo, está presente aqui também em Mack e seu Contratempo, porque aqui nós estamos falando de um autor, que é o próprio Villa-Matas, que finge que um livro real é ficcional e está tornando alheio aquilo que é próprio, de modo que chega um determinado momento em que o leitor passa a se perguntar, afinal de contas, quem é ventríloco de quem nessa história toda? De quem é essa voz? De quem são essas vozes aqui que estão se imbricando para contar essas narrativas? E daí, sobre isso, existe um trecho aqui na página 29 de Mack e seu Contratempo, que é o seguinte: o Mack está conversando com aquele vizinho, com o tal do Sanches, e daí o Sanches diz o seguinte: tem dias em que me pergunto se alguém não escreveu, Walter e seu Contratempo, por mim, e por pouco não me olhou, diz o nosso amigo Mack. Vá saber, pensei apavorado. Tomara que ele não pense que fui eu quem escreveu o livro. Então veja que aqui você já tem todo esse indício de que essas vozes que estão concorrendo ao longo dessa narrativa, de certo modo, elas estão trocando de papéis o tempo todo. E isso também acontece nesse nível macro, digamos, quando nós pensamos na relação entre essas duas obras do Villa-Matas aqui. De modo que, antes de nós falarmos de um Mack que está relendo e reescrevendo o romance do tal do Sanches, nós estamos falando de um Villa-Matas que está relendo e reescrevendo o romance do próprio Villa-Matas. E digo mais, o Henrique Villa-Matas aqui não quer reler o seu romance sozinho. Ele também quer que o leitor entre em contato com Uma Casa para Sempre para tentar ele próprio ressignificar este livro de 1988 aqui. De modo que, enquanto o Sanches queria que o seu livro fosse esquecido, o Villa-Matas quer que o seu livro seja lembrado. E ele, felizmente, conseguiu isso, pelo menos no meu caso aqui, porque, enfim, assim que eu soube da relação entre esses dois livros, eu resolvi lê-los na ordem de publicação mesmo, para poder entender um pouco melhor como é que o Villa-Matas compunha esse processo de intertextualidade com a própria obra. No meu vídeo sobre Uma Casa para Sempre, eu comentei que, segundo a minha leitura, toda aquela trama envolvendo o crime do ventríloco parecia estar presente apenas para desviar a atenção do leitor de algo muito mais relevante para a construção do romance. Pois bem, me parece que o mesmo pode ser dito quando nós pensamos na trama envolvendo os possíveis casos extraconjugais
da esposa do Mack aqui neste romance de 2017. Então veja que até mesmo neste modo com que o Vila Matas se utiliza de artifícios narrativos para desviar a nossa atenção, me parece que esses dois livros se aproximem mesmo nesse quesito. Mas seria então, pensando, já que eu mencionei isso dos casos extraconjugais da Carmen, seria então esse o tal contratempo do Mack que é dito aqui no título do romance? Ou será que esse contratempo seria marcado pelo movimento próprio de uma escrita que cria algo novo a partir da repetição? Porque, afinal de contas, é disso que se trata quando nós pensamos na relação entre esses dois romances aqui. Ou será que ir no contratempo, e eu estou aqui agora pensando no termo contratempo em seu sentido musical, né? E daí aqui eu vou ter que abrir um parênteses, porque quando você vai escandir um poema, você tem sempre ali uma sílaba forte e uma sílaba fraca, certo? Ou uma sílaba fraca, uma sílaba forte, enfim. Pois bem, na música nós temos isso também, só que essa sílaba forte é chamada de tempo e a sílaba fraca é chamada de contratempo. Então, por exemplo, você está lá ouvindo uma música e na música tem a seguinte coisa. Pois bem, quando o meu dedo bate na madeira da mesa, isso acaba sendo o tempo da música. Esse som é o tempo. E quando o meu dedo se distancia da mesa, ele provoca um silêncio. E esse silêncio é o contratempo. Portanto, como o próprio nome indica, o contratempo é o tempo contrário a si mesmo. Pois bem, tendo isso em vista, né, pensando no termo contratempo em seu sentido musical, ir no contratempo não seria apenas uma maneira que o Vila Matas arranjou para poder colocar em destaque o tempo da própria obra? Ou seja, ao falar desse tempo que é contrário a si mesmo, o Henrique Vila Matas acaba chamando a nossa atenção para todo esse movimento ambíguo, para todo esse movimento sinuoso que é próprio da ficção, que sempre se mantém ali em uma relação tensa, incômoda e mal resolvida com o real, como é dito em alguns momentos aqui neste romance de 2017. Então veja aqui, o que eu sugiro, talvez fosse muito bom se você conseguisse ler primeiro Uma Casa para Sempre e depois aqui o Mack e seu Contratempo. Como este livro é bastante difícil de ser encontrado aqui no Brasil, porque, enfim, essa minha edição ela saiu na Espanha, tendo isso em vista, então, eu sei que pode ser que isso complique, mas o importante é que você consegue ler aqui Mack e seu Contratempo sem ter lido Uma Casa para Sempre. Acontece que essa leitura prévia aqui acaba, de certo modo, oferecendo, é claro, outras chaves de leitura que não seriam possíveis caso você não tivesse entrado em contato com esse romance antes de ler aqui este livro de 2017. Mas uma coisa não acaba anulando a outra. Você pode ler o livro de maneira independente, sem problema nenhum. Você pode, inclusive, ler primeiro este livro para depois ir atrás desse daqui, porque eu acho que talvez assim a relação entre os dois seja ainda mais interessante. E por conta disso tudo, então, eu recomendo mais este livro do Vila Matas. Vocês percebem, só esse ano eu já fiz 4 vídeos sobre a obra do Vila Matas e eu ganhei bastante coisa dele. Inclusive esses 2 livros aqui eu ganhei esse mês e ganhei vários outros, então preparem-se porque vem muito Vila Matas ainda pela frente. É isso, então eu vou deixar lá embaixo o link para onde você pode comprar o livro e daí comprando pelo link você me ajuda e blá blá blá. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. Caso não esteja inscrito, considere se inscrever também lá embaixo. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!